Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Ivan Valente, do PSOL, que falará pela liderança. Obrigado, presidente. Presidente, eu assumi a tribuna essa tarde para tratar de duas questões que eu quero deixar registradas. A primeira é um pronunciamento que eu deixo registrado sobre a mercantilização da educação. 182 cidades de São Paulo trocam o livro didático por apostila privada, em que nós analisamos a ação de grupos empresariais e educacionais em conluio com as prefeituras municipais, e no estado de São Paulo foram, em 2013, 159 dos 645 municípios, e agora em 2015, 182 municípios, levando em consideração que elas consomem de 2% a 6% do orçamento dos municípios relativos ou previstos para a educação. Esses grandes grupos econômicos, na prática, é o dinheiro que você tira, dando a eles o dinheiro, é o dinheiro que você tira que poderia ir, por exemplo, para a educação infantil, que é o papel dos municípios. E mais do que isso, 70% a 80% dos gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino são destinados a pagamento de salários. Então não sobra nada para investimento na educação. Há uma duplicidade também, senhor presidente e senhores deputados. Ou seja, as escolas recebem o livro didático nacional e depois compram as apostilas também, o que duplica, e duplica também o lucro dessas empresas, porque eles também recebem do governo federal para sugestões para o livro didático nacional. Então, nós analisamos aqui toda essa proposta e queremos denunciar essa privatização do ensino, mais uma vez feita agora através da venda de apostilas. Nosso segundo pronunciamento, senhor presidente, é sobre a crise econômica e fiscal e o Brasil como refém do mercado financeiro, em que nós analisamos um documento com maior profundidade o que foi o texto de reforma fiscal de longo prazo que foi lido e discutido pelos ministros do governo Dilma, os ministros da economia, que perenizam a lógica da austeridade fiscal. Então, na verdade, nós estamos criando cada vez mais mecanismos que flexibilizam os gastos públicos diante da arrecadação e buscando o superávit primário. Isso é que os ministros disseram por duas vezes, senhor presidente. E não foi suficiente para gerar superávit primários, eles mesmos afirmam. Então, haverá novas medidas para ganhar a confiança do mercado financeiro, que é por onde a presidente Dilma está vendo a saída. Ao invés de nós termos uma política de distribuição de renda, geração de emprego e enfrentamento do capital financeiro, o que está se propondo são três questões para superar a crise fiscal: adotar um limite global para gastos públicos, cortar gastos com pessoal e fazer a reforma da Previdência. Tudo na contramão do que seria para a maioria da população algo importante. Cortar gastos eles já estão fazendo, saúde, educação, vão ter gastos cortados. Adotar limite para gastos públicos e o pior, fazer com que o povo brasileiro pague a conta da Previdência, ou a financiarização da Previdência no nosso país, um direito inalienável do povo brasileiro, um avanço da Constituição de 88, e mais, a garantia de que existe sim um orçamento da Seguridade Social que é super e que é mentiroso o argumento que não há recurso. Por isso, senhor presidente, a substituição de Levi por Barbosa não resolveram nenhum problema, nem para o governo, nem para o PT, que achava que substituindo Levi pelo Barbosa se faria isso. Eu diria que a presidente Dilma hoje é refém do seu sequestrador. E o seu sequestrador foi aquele que perdeu a eleição. Então, o que está sendo aplicado hoje não é diferente do programa que o PSDB aplicaria. Chama-se Síndrome de Estocolmo, ou seja, se apaixonar pelo sequestrador. É isso que nós estamos assistindo.
E, infelizmente, isso tem uma consequência muito grave, porque até o salário mínimo, veja, até o salário mínimo pode ser atingido por isso. Por isso, senhor presidente, eu queria que esse depoimento, só peço 30 segundos, que aponta saídas claras como a taxação das grandes heranças, grandes fortunas, uma reforma tributária em que quem paga mais, quem ganha mais paga mais, e, mais do que isso, a cobrança da dívida ativa e a auditoria da dívida pública fosse feita com uma política afirmativa de política econômica. Então, eu queria deixar esses dois depoimentos, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Ivan Valente, que falou em nome da bancada do PSOL. Convido para fazer uso da palavra o deputado Flaviano Melo.